Fala galera, tudo bem? Voltamos aqui ao nosso canal para o quadro De Olho na Regra. Fala aí. De Olho na Regra. Calma, não treme. É De Olho na Regra Conferências ou não? É. Fala galera, tudo bem? De volta aqui para o nosso canal com o quadro De Olho na Regra. Vamos falar hoje sobre conferências. Fiz um compilado aí de umas... Compilado? Tá certo falar, né? Tá certo. Fiz um compilado aí de umas perguntas que a gente recebeu, diversas perguntinhas aí sobre conferência, coisas do dia a dia, rotina de conferência, enfim. Peguei 4, ainda tem mais algumas que a gente vê em outra oportunidade de falar com vocês, mas hoje a gente vai responder essas 4 perguntinhas. Ela já é conterrânea aqui do canal, nem preciso ficar aí falando sobre ele. Sobre mim também não preciso ficar falando, você já sabe quem a gente é, ó o português, quem a gente é. Aproveita, já curte o canal, curte o vídeo, se inscreve no canal, já compartilha, já faz todas essas coisas aí. E se perdeu algum vídeo desse quadro anteriormente, é só ir aí no link, no box da informação, não sei se a Mari vai deixar, mas é só vocês dar uma procurada aí, porque já tem outros vídeos desse quadro gravado aqui. Vamos lá, chega de blá 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 e vamos para as perguntas. Primeira perguntinha. É bom vocês prestarem atenção nessa pergunta, porque pode ser a dúvida de vocês aí, principalmente de conferências que estão recém-formadas ou que estão para serem formadas. Com que tipo de títulos as conferências podem ser batizadas? Então, quando você vai ter uma conferência nova, que você vai querer dar um nome para ela, você vai querer batizar ela, dar um título para ela. Então a gente tem algumas regrinhas. A gente pode dar nomes, por exemplo, de santos. São Sebastião... São Lourenço e por aí vai. Santa Inês, por aí vai, é difícil, né? Mas por aí enfim. No artigo 10 da regra que a gente fala sobre esse tema, né? Então, a gente tem algumas exceções. Por exemplo, a gente não pode dar o nome de Frederico Zanan, nosso fundador, não pode dar o nome de São Vicente de Paulo, por exemplo. A gente também tem uma regra que a gente não pode dar nome de pessoas que não foram canonizadas. Então, de bem-aventurados, né? Bem-aventurados e tal. Então, por exemplo, bem-aventurado, tem algum, por exemplo, antigamente tinha Beato José de Anchieta, por quê? Depois virou São José de Anchieta, então para não ter essa... Daí tem que trocar o nome da conferência, tem todo um... Teria um processo para fazer isso. Fazer. Então por causa disso, que é complicado, então isso aí também não pode. Também que a gente pode colocar, por exemplo, Santa Cruz, algum tipo de invocação católica, né? que é aceito pela igreja, né? Esse tipo de nome a gente pode dar para as conferências. Nossa Senhora também, né? As variações de Nossa Senhora também pode colocar. A gente não pode colocar, por exemplo, também fazer uma conferência específica para um determinado motivo, por exemplo, conferência universitária de alguma coisa, ou conferência mista São João da Cruz, por exemplo. Não, isso não pode também, tem que ser só conferência. Tem uma exceção que são as CCAs, as conferências de criança e adolescente, mas demais não pode ter esse tipo de A gente tem aquele costume de falar conferência de jovens, tal, na verdade não pode. Esse termo está errado, é só conferência tal. Isso. E o nome do santo, enfim, ou da invocação, enfim. Então, resumindo, artigo 10, lá tá explicando certinho para vocês. Se tiverem mais algumas dúvidas, coloquem aqui. Mas não pode nomes de beato, não, porque pode trocar depois de ser canonizado, daí ter que trocar. E também não pode colocar se é de jovem, se é universitário, se é conferência só exceção CCA. Só para complementando também, a gente não pode ter 2 conferências com o mesmo nome no mesmo conselho particular. Não mesmo. Mas também isso aí para não criar confusão nas pessoas de fora, né? Que estão conhecendo da igreja, enfim. Então, por exemplo, se tiver 2 conferências próximas com o mesmo nome, elas não vão saber qual que é qual, né? Então, esse tipo de coisa a gente tem que tá ligado. Dentro do mesmo conselho central pode acontecer, mas agora do particular, aí já não pode. Tá ok? Segunda perguntinha, quais são as 5 intenções que as conferências celebram uma vez por ano dentro da SSVP? Então, as 5 intenções, nossa missa conhecida, né, que a gente coloca 5 intenções, primeiro pelos falecidos da SSVP, né, particularmente pelos falecidos da conferência, né, que você participa. Deixa eu fazer minha colinha aqui, tá? Da Santa Igreja Católica, do Santo Padre, o Papa, da Sociedade de São Vicente de Paulo e do Brasil. Isso mesmo. Vale lembrar que as missas de 5 intenções são realizadas pelas conferências uma vez por ano. Geralmente é no mês
que ela faz aniversário, tá? Aniversário de fundação. Geralmente fazem na primeira semana ali, que coincide, porque pode acontecer no dia de semana, não dá, então fica pro próximo, mas é dentro ali daquele mês que ela faz aniversário de fundação. Tá, ok? Que é celebrada a missa de 5 intenções. Comenta aqui embaixo se tu já foi em alguma missa e o comentarista lá falou sobre as 5 intenções. Com certeza você já foi em alguma missa que teve as 5 intenções vicentinas. A próxima pergunta. A gente falou o artigo? Não, o artigo não. O artigo dessa pergunta anterior das 5 intenções é no artigo 68. Então, se tu tá aí com alguma dúvida, corre lá na regra no artigo 68. A próxima pergunta. Qual é o número mínimo de membros para a formação de uma conferência? A regra não especifica o número mínimo de membros, ela dá algumas sugestões. Por exemplo, um ideal que a conferência tenha entre 12 e 15 membros. Mas tem lugares lá que a regra fala, por exemplo, dá um exemplo de 9 membros. Então, assim, a gente vê casos em que até com 5 membros se formou uma conferência. Mas é legal, assim, porque você vai criar a conferência com uma justificativa, a gente tem um processo de agregação, e lá a gente vai ter um trabalho, a gente vai ter que apresentar um trabalho que a gente vai fazer para a conferência. Então, se tiver ali entre 12 e 15 membros, é o ideal para a gente fazer um trabalho legal. Isso daqui é meio assim, na teoria, a regra fala que é de 12 a 15 membros, dentro do artigo, deixa eu colar, 63. Porém, na prática, pode acontecer de uma região que seja muito pobre, enfim, uma região que necessite muito do trabalho vicentino, pode ser que funde uma conferência lá com menos do que 12. Não tem problema. Vai tudo de um consenso do próprio particular, de quem está fundando, enfim, da realidade em questão. Porque tudo é uma questão de ver a realidade mesmo, né? Não tem como ser... Acima de 15 também, já começa às vezes a dificultar o trabalho, porque muita gente falando e tal durante a reunião. Então esses casos são exceções, assim, que, por exemplo, numa zona rural muito afastada ali, você pode ir lá, vai ter, sei lá, 20 membros na conferência. Mas por ser uma zona rural... são exceções. São exceções. É tudo uma questão de conversa, de exceções, mas na regra é de 12 a 15. Se tiver dúvida, corre lá na regra artigo 63. Última pergunta. Para uma conferência ter a carta de agregação, é preciso ter algum pré-requisito e quais? Acho que a gente precisa explicar primeiro o que é essa carta de agregação, né? Sim. Então, como é que a gente funciona, né? Quando a gente primeiro a gente tem a intenção de formar uma conferência, a gente trabalha, tem todo um trabalho, aí a gente começa as atividades, aí depois de um tempo a gente faz a fundação, que é uma cerimônia oficial, né, de fundação da conferência. Depois que ela está funcionando regularmente, ela vai pedir, depois de um ano, ou um pouco mais de um ano de trabalho, ela vai pedir uma carta de agregação do internacional. Então, aí com isso que ela vai ser reconhecida internacionalmente. Isso quer dizer, a conferência ela é fundada, mas ela é reconhecida oficialmente em papel, só depois dessa carta de agregação. Precisa sim, tem alguns requisitos que tem que se cumprir. Tá na orientação complementar da regra, lá quase no final. Número 1, né? Na primeira orientação complementar, na regra mesmo tem. Tá todas as especificações lá, o que precisa ter. Se a gente for ficar falando aqui, a gente vai se estender demais. Mas dá para vocês irem lá, dar uma pesquisada, mas tem uns requisitos sim para ser seguido. Se não tiver aqueles requisitos, não consegue a carta de agregação. A carta de agregação ela é reconhecida pelo Conselho Geral Internacional. Isso aí. É isso aí, acho que deu para responder, né? Deu. Acho que se vocês tiverem mais alguma dúvida, vocês deixem aqui. Deixa um comentário aí que a gente responde, né? Com a graça de Deus, se a gente souber. Se a gente não souber, a gente dá uma pesquisada e vem aqui trazer para vocês. Espero que a gente tenha respondido essas dúvidas. Se querem saber mais outras dúvidas, dá uma olhada nos outros vídeos desse quadro, que pode ser que alguma dúvida tua tenha sido respondida num vídeo anterior. Então dá uma pesquisada aí. Segue a gente nas redes sociais, está aqui no link, no box de informação, está aqui no box de informações das nossas redes sociais. Se inscreve no canal, comenta, compartilha, repassa a informação, deixa o seu joinha, que eu espero que já tenha dado lá no começo. Deu tempo, né? Ativa as notificações também para você não perder quando a gente posta vídeo aqui. Obrigada novamente, Helder, por estar aqui com a gente. Beijos, fiquem com Deus e até o próximo. Tchau!